Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal Surgery Care Saúde, um canal da clínica Surgery Care que traz até os nossos clientes, os nossos ouvintes, informações sobre cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia oncológica, gastroenterologia, o nosso dia a dia do trabalho, procuramos levar até você de uma maneira educativa e informativa, né? Hoje nós vamos falar sobre o câncer gástrico, né? Tumor do estômago, né? Tumor de estômago ele é uma doença complexa na qual ao longo do tempo o tratamento está se tornando mais eficiente, a qualidade de atendimento, a sobrevida do paciente está sendo mais efetiva, nós estamos conseguindo os resultados mais efetivos no tratamento do câncer gástrico e esses resultados efetivos ele tem um fundamento, né? Um tratamento multimodal, um tratamento multidisciplinar. Dentro desse tratamento multidisciplinar, nós estamos sendo mais efetivos no diagnóstico, né, no estadiamento, classificação desse tumor, tanto classificação endoscópica como classificação de biópsia, de tipo de célula. Isso orienta muito o tratamento, né, tratamento oncológico, quais são as opções terapêuticas de tratamento, quimioterapia, radioterapia, imunobiológico, são tratamentos que estão vindo mais no arsenal terapêutico para tratar o câncer gástrico, e as opções cirúrgicas, né? Que tipo de cirurgia que eu vou fazer, quando eu vou fazer a cirurgia, escolher o melhor momento para operar, né? Baseado nisso, nesse tratamento multimodal ou multidisciplinar, nós vamos fazer um bate-papo aqui hoje com uma equipe também multidisciplinar, né? Temos a doutora Carla Zanelato, nossa gastroenterologista endoscopista aqui, doutor Ailka Almeida, nosso oncologista, já é parceiro de longa data aí com a gente, né, doutora Ailka? E trabalhamos junto há algum tempo, né, doutora Ailka? Alguns aninhos, né? Alguns dias. Doutora Karine, nossa sócia da clínica Surgery Care, cirurgiã oncológica, que vai estar com a gente junto para elucidar, tirar as dúvidas sobre essa doença chamada neoplasia gástrica, o câncer gástrico, né? Doutora Carla, quem que é você, doutora Carla? Fala pra gente aí. Primeiro eu gostaria de agradecer, a primeira vez aqui, muito feliz de estar com vocês, com esse time fantástico, né? Eu sou Carla, eu Zanelato, sou gastroenterologista e sou endoscopista, trabalho no hospital universitário, trabalho também na clínica GastroEm e no hospital de caridade, né? Tenho um foco maior na parte da endoscopia terapêutica e com apreço maior para a endoscopia oncológica. Que endoscopia terapêutica, Carla? Então, a endoscopia terapêutica, a endoscopia ela avançou muito nos últimos anos, né? Ela tem proposto tratamentos minimamente invasivos, inclusive para o tema de hoje, câncer gástrico. É possível, sim, tratar câncer gástrico por endoscopia. Então, ela não faz só o diagnóstico, mas ela também pode tratar doenças, né? Então, essa que é a finalidade dessa endoscopia terapêutica. Ótimo. Doutor Ailka Almeida, nosso oncologista aqui do nosso canal Surgery Care Saúde. Obrigado pelo convite novamente. Eu sou Ailka Almeida, sou oncologista do CEOF, Centro Especializado de Oncologia de Florianópolis. Sou oncologista do Bahia Sul, Hospital Care. Sou oncologista do Hospital de Caridade e sou membro da Sociedade Brasileira de Oncologia, Sociedade Americana de Oncologia e da Sociedade Europeia de Oncologia. E a gente tem participado aqui para colaborar o máximo possível com as ideias sobre o tratamento. Doutora Karine Perim Fernandes, nossa cirurgiã oncológica. Olá, doutora Karine. Tudo bem, doutora Eden? Obrigada pela presença de vocês também aqui no nosso canal. Eu sou cirurgiã oncológica, sou sua sócia na Surgery Care e trabalho, né, também nós operamos no Hospital Bahia Sul. Sou médica do CEPOM e membro também da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. Eu sou Eden Edmur Rossi Júnior, doutor Eden, né? Isso. Sou membro, sócio da doutora Karine na Surgery Care, nossa clínica, e sou cirurgião formado no Hospital Universitário, fiz cirurgia do aparelho digestivo lá, sou membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia, Colégio Brasileiro de Cirurgiões e do Colégio Brasileiro de Cirurgia do Aparelho Digestivo, né? E eu sou o apresentador desse canal. Hoje estamos aqui com um time muito bom, né? E estou orgulhoso de ter vocês aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Hein? Obrigado Obrigada também. também. Acho que agradece. Vamos lá, pessoal. Primeira
Vamos seguir um roteiro que a gente... O que é câncer de estômago, né? O que é uma neoplasia de estômago, né? Então, a gente vai falar hoje basicamente das neoplasias. Câncer é um tema muito vasto, né? A gente vai falar das neoplasias, doutor Eden, que vem das células epiteliais do estômago, tá? O câncer é uma desdiferenciação, a célula muda e aí ela prolifera. E essa mudança da célula começa lá no núcleo e depois vai proliferando, ela pode começar em qualquer camada do estômago. Hoje nós vamos falar sobre os tumores que nascem do epitélio, os tidos tumores epiteliais. Basicamente, mais de 95% das vezes o câncer gástrico ele é o adenocarcinoma. Então hoje a gente vai falar sobre eles. Assim, eu vou fazer uma parêntese aqui, assim, acho que cada vez mais a gente está conhecendo mais e entendendo melhor a doença, né? A gente sabe que o câncer ele vai ser um desarranjo naquele material genético da célula, faz que a célula não se comporte mais da maneira apropriada e comece a se dividir de forma irregular e crescendo e podendo invadir no local e dar metástase à distância. Agora, cada vez mais a gente tem o conhecimento molecular e vê que não há uma uniformidade. A gente diz assim, o adenocarcinoma é da linhagem epitelial e isso define o câncer como ele sendo todo do mesmo tipo. Na verdade, a gente conhece que cada vez mais individualiza e vê que eles podem ter um comportamento diferente. Acho que a gente vai ter espaço para discutir um pouco mais isso e ver que eles não são exatamente iguais. Primeiro, a gente já tem... A primeira definição de diferença era de diferenciar entre o adenocarcinoma intestinal e o difuso. Isso tem uma diferença até no desenvolvimento, como que essa doença leva a desenvolver o câncer. Então tem até um conceito e uma prova de que a doença possa ter origem diferente e um comportamento biológico também diferente. Doutora Carla. E hoje o que a gente está vendo realmente é a migração desse câncer, né? Esse câncer intestinal, que antes era mais comum no paciente idoso, fumante, né? E hoje a gente está vendo uma migração para os cânceres mais proximais e que a gente está vendo uma incidência menor em relação à questão do H. pylori e uma incidência maior nos pacientes jovens com câncer proximal, né? Então se vê uma migração desse câncer mais do antro para o corpo proximal. E na endoscopia, quando a gente faz esses exames, que é um exame para fazer o diagnóstico dessas lesões, o câncer distal, o tipo intestinal, a anatomia, essa patologia, ela nos dá indício, né? Quando você chega lá, você tem um padrão de gastrite, você tem um padrão de metaplasia, então aqui eu tenho que ir com mais cuidado. Agora, no câncer proximal, no câncer que aparece nos pacientes mais jovens, muitas vezes eles nascem de células normais. Então, ali você não tem um indício, né, que tem uma área de metaplasia, de atrofia, e por isso que o exame endoscópico ele é muito importante, né? Ele tem que ser feito de uma forma com bastante qualidade para a gente não passar diagnósticos desapercebidos nesse câncer proximal. Você acha que o câncer está aparecendo em pessoas mais jovens? A incidência de pacientes mais jovens tem aumentado, né? Principalmente nos cânceres proximais. O que se acredita é que a incidência no câncer proximal de jovem aumentou. E em relação ao câncer jovem distal, isso ainda é muito controverso. Talvez esse aumento do câncer distal em jovens seja, na realidade, porque diminuiu o paciente idoso, não porque realmente aumentou no distal. Mas sim, a gente está vendo um aumento de pacientes com menos de 40 anos e com câncer proximal. 5% dos pacientes que têm câncer, eles têm menos de 40 anos, câncer gástrico, 5%. Então não é desprezível. E justamente nessa população, a gente não faz nenhum tipo de rastreamento, né? Uma pergunta num consultório que a gente chega no dia a dia, o paciente descobriu lá, ele tem uma biópsia, tem um câncer adenocarcinoma do estômago. Aí o paciente familiar pergunta, doutor, isso é maligno ou benigno, né? Esse conceito maligno ou benigno, né? Cabe isso aí ou é Então, muitas vezes o paciente ele tem essa informação que ele fez um exame e alguém falou é câncer. O câncer é uma neoplasia maligna, né? Então, isso é conceitual. O que a gente está falando também em relação a câncer e algumas características que eu acho que seria interessante a gente até ponderar, assim, comentar,
é que cada vez mais a gente tem mais conhecimento, né? Corroborando com o que o doutor Ayuka comentou. Antigamente, a gente tinha isso, adenocarcinoma, ou a depender da localização, um carcinoma, a gente só sabia dizer esse nome. Hoje a gente consegue especificar muito mais através de marcadores, entendendo o comportamento dessa doença. Então, quando a gente vê adenocarcinoma, ainda falta abrir um leque, ainda falta abrir uma chave e várias outras, né, características. Mas respondendo a sua pergunta, doutora Eden, especificamente adenocarcinoma, carcinoma, câncer, são nomes de neoplasia maligna. Eu acho que tem quando sim, o paciente, quando ele recebe um diagnóstico, ele vai lá olha o resultado do anátomo patológico, e primeiro vai receber o resultado da endoscopia. A endoscopia vai ser uma descrição do que foi o achado. O paciente lê, pode ficar preocupado, depois ele recebe em segunda parte as biópsias que foram feitas. Nessa biópsia que for feita, e lá vem descrição do que foi realmente, como é que estava a alteração histológica. E às vezes pode criar assim, um pouco de ansiedade. Tem lá gastrite crônica. Gastrite crônica, a gente sabe que isso está relacionado com o desenvolvimento do câncer. Isso acho que é uma coisa que a gente vai ter que discutir um pouco mais até aqui, porque é como o câncer se desenvolve. Quando tem a descrição de atrofia, esse é um passo seguinte e aumenta significativamente. Ainda é uma lesão benigna, mas que aumenta significativamente o risco dessa doença vir se tornar uma doença maligna. E da mesma forma, quando tem lá uma descrição de metaplasia, isso implica em aumento do risco, e displasia ainda mais. Então, quanto mais a lesão vai aumentando, vai essa descrição, e isso cabe, por isso é importante vir à consulta, né, porque o médico vai poder esclarecer, e eu acho que isso é o fundamental que o paciente tenha o acesso a essa informação para até procurar mais precocemente voltar ao médico para poder ter orientação do que ele tem que fazer e do que tratamento tem que ser feito numa fase ainda que isso não virou câncer, e a gente prestar bastante atenção, porque isso é parte de passos de uma doença que aumenta significativamente o risco de desenvolver um câncer invasivo, que pode dar metástase, mas que é num processo ainda mais inicial, que pode aumentar o risco lá na frente de ter uma doença invasiva. Quando eu penso, às vezes, maligno ou benigno, né? Um conceito que nós temos que desmistificar com os nossos pacientes e acompanhantes, não é porque tem esse adjetivo, né? Maligno, ele não tem cura, né? Não, com certeza não. Porque às vezes pega um paciente mais velho, que já teve experiências familiares com outros pacientes que já teve um câncer e teve um desfecho não satisfatório. Então, explicar para o paciente que tem tratamento, né? Sempre... não é o fato de ser adenocarcinoma que às vezes quando o paciente pega esse laudo, o chão dele some, né? Então, mas a maior parte das vezes hoje nós temos opções terapêuticas com a evolução do tratamento, está mostrando que a sobrevida do paciente está aumentando, né? Nós estamos tendo resultados melhores com cirurgia, o tratamento multimodal está sendo mais efetivo no tratamento desses pacientes, né? Antes de a gente ter, assim, evoluir nessa discussão do tratamento do câncer propriamente dito, assim, porque a gente tem diferentes abordagens conforme a doença for encontrada, até pode ser uma doença muito inicial, tratamento local, até não cirúrgico, né? Sim. Mas antes disso, eu gostaria da gente que discutisse um pouco também sobre o H. pylori, que eu acho que é uma coisa fundamental, é algo importante hoje, assim, se ter essa consciência da presença do H. pylori. E isso eu acho que é até uma discussão que eu gostaria até de ouvir a opinião da Carla, porque a presença não necessariamente significa que vai ter câncer ou vai evoluir para câncer. Às vezes a presença não significa nem ter sintomas. E assim, a recomendação hoje é tratar todos os pacientes ou observamos e se der sintoma Escolher tratar? o paciente que trata, né? O H. pylori é considerado um carcinógeno, né? Realmente, 1% das pessoas que têm H. pylori, não que não desenvolver o câncer, mas tem estatisticamente 1% pode ter câncer gástrico. É bastante prevalente em países de terceiro mundo e a indicação hoje é tratar o H. pylori, né? Cada vez mais. Principalmente nesses pacientes que você vê que tem fatores de risco,
né, pacientes que têm histórico familiar, às vezes ele pode ser totalmente assintomático, mas tem histórico familiar, né, ou o que você percebe também já na endoscopia, sinais muito iniciais disso, né, porque o H. pylori, o estrago, ele começa muitos anos antes, né, ele começa com padrão de gastrite crônica, da gastrite crônica vai para a metaplasia, da metaplasia vai para a displasia e aí para o câncer, né? E quando muitas vezes a gente trata o paciente com H. pylori já numa fase de metaplasia, essa metaplasia ela não regride mais, né? Então a gente tem que procurar tratar esse H. pylori antes da fase da metaplasia, né? Na fase que a gente ainda está no processo de gastrite. Aí sim a gente pode tentar diminuir essa progressão para a metaplasia. E os outros fatores de risco também associados ao câncer gástrico, também acho importante a gente falar que seria a obesidade, né, o tabagismo, o álcool, né, ainda mais nesses cânceres proximais que não estão relacionados ao H. pylori, né, a gente vê muito a questão da obesidade relacionada, né, e do álcool também, né. Só deixa eu fazer um outro parênteses aqui. Saiu agora na Lancet Oncology, não, na Lancet, mês de fevereiro, saiu um estudo mostrando a obesidade no mundo agora vai atingir 1 bilhão, atingiu já 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão de pessoas no mundo são obesas. E isso é ligado a um monte de alterações, né? Diversas alterações, processos inflamatórios, e o risco de neoplasia, inclusive, está relacionado com a obesidade. E uma coisa que me assustou bastante foi que, assim, aumentou em adultos jovens, mas em crianças, isso aumentou até mais de 10 vezes o aumento nos últimos 10 anos, a obesidade infantil. Quer dizer, assim, o pessoal tem a gente está tendo uma má nutrição, está tendo acesso a comidas com muito carboidrato, muito calórica, e não está tendo comida efetivamente de qualidade. E muitas vezes sem atividade física Sem associada. atividade física associada. Uma dúvida que eu tenho, é a obesidade que causa o câncer ou a qualidade da comida que causa o câncer? As duas coisas, As né? duas coisas, As duas coisas, né? acho que- É o estado inflamatório da obesidade e também o tipo de alimentos que você ingere, principalmente esses alimentos com mais sais, né, com mais nitritos, né, então tudo isso... A fritura, né? Isso, A obesidade também está principalmente. relacionado com resistência à insulina, a insulina está relacionado com insulin growth factor, que é estimulante de proliferação celular, então tem vários fatores Isso, somados, relacionados. né? E como prevenir o câncer gástrico, né? Hábitos de vida saudável, alimentação de verduras, vegetais, isso comprovadamente você pode prevenir o câncer gástrico. E atividade física regular, cessar tabagismo, maneira no álcool. São aquelas recomendações, né? Assim, para várias qualidade de vida, para uma boa qualidade de vida, né? Mas também Deixa eu perguntar uma associado a coisa para Carla, que especificamente vocês têm recomendação, assim, como a gente tem recomendação, eu acho que isso já é para instrução nossa de todos, a gente tem recomendação cada vez mais cedo, né? Antes a gente recomendava depois de 50 anos fazer uma colonoscopia, a gente vem trazendo isso para mais 45, 40 anos, fazer a primeira colonoscopia. E endoscopia digestiva, a gente tem recomendação de fazer uma endoscopia para prevenção também. Nossa, essa Para foi uma diagnóstico pergunta precoce, para mim, né? Essa foi uma pergunta bem importante. Realmente, no Brasil, para assintomáticos, a gente não tem programa de rastreamento, né? Para assintomáticos. Sintomáticos acima de 40 anos, a gente costuma sim pedir, né? Sintomáticos. Agora, sintomáticos com menos de 40 anos, a gente era mais permissivo, fazia o teste. A recomendação é se fazer o teste de BP, respondeu, né? Não haveria necessidade de você fazer Teste um exame. do quê? Fazer o tratamento com o IBP, aí se IBP, responder. Inibidor de bomba, Inibidor de bomba, omeprazol, né? respondeu, né? Para os Omeprazol, pacientes pantoprazol. jovens. Remédio do estômago, para úlcera. A gente era mais permissivo, né? Então, a recomendação era se paciente jovem, com sintomas dispépticos, você tratou, omeprazol, respondeu, você não precisaria fazer endoscopia. Mas agora eu acho que talvez a gente tenha que começar a prestar mais atenção nesses pacientes e principalmente ver se ele tem algum fator de risco, se ele tem algum histórico familiar, né? E talvez a gente, nos sintomáticos com menos de 40 anos, talvez a gente tenha que começar a prestar mais atenção. Mas não, infelizmente no Brasil não tem nenhum programa de rastreamento. Programa de rastreamento sabidamente é Japão e Coreia. Japão e Coreia, sim. Eles têm programa de rastreamento com endoscopias,
né? Porque a incidência de lá do câncer gástrico é muito grande. muito grande. E lá se faz diagnóstico precoce. Isso. Se né? trata 50% com endoscopia, né? E lá o diagnóstico precoce é muito maior do que aqui. Então, apesar de todos os avanços que a gente está falando, vocês no tratamento, ainda o diagnóstico precoce aqui, ele ainda não aumentou, né? Então, ainda a gente está muito atrás em fazer esse diagnóstico precoce. Carla, uma pergunta que ficou aqui, uma dúvida. Paciente que fez uma endoscopia, achou um H. pylori positivo, eu tenho que tratar 100% desse paciente? Sim, a recomendação é cada vez mais, sim. Cada vez mais agora, sim. Tá, e depois do tratamento, eu faço endoscopia de controle? Não há necessidade. Não há necessidade. Não. Se ele não tem nenhum fator de risco, se ele não é um paciente que tem uma gastrite atrófica, metaplasia, se é um paciente, não há necessidade de você fazer uma nova endoscopia. Só se tiver um fator de risco. Só se tiver um fator de risco, dependendo do fator de risco. Tá certo. O tratamento hoje é por 14 dias, né? 14 dias. É um tratamento... 14 dias de antibiótico, né? Isso, E depois mais 14 dias de inibidor. Carne vermelha é uma causa de câncer? A gente escuta muito isso, não escuto falar que é carne. Assim, a ingesta excessiva, não dá para dizer excessiva, mas assim, frequente de carne, ela tá associada, relacionada a câncer coloretal. Mas isso não quer dizer que seja a carne que cause isso, né? Muitas vezes uma ingesta excessiva, vamos colocar assim, de carne, restringe a ingesta de fibras, de verduras, de frutas e tal. Então, assim, quando a gente fala nós estamos falando sobre câncer gástrico, mas quando a gente fala sobre câncer coloretal, é essa relação, né? O equilíbrio da ingesta. E em relação ao câncer gástrico, é isso que a gente comentou, muitas vezes o estado de conservação dos alimentos, né, aqueles alimentos de irregular, de origem duvidosa, muito sal, aí os componentes, vamos dizer assim, mas ele não tem uma relação direta com a ingesta de carne, não. É importante ter uma dieta balanceada, sempre. Balanceada, equilibrada. Uma dieta equilibrada, né, gente? E com um bom estado de conservação, né? Muitas vezes, até o próprio H. pylori, ele tá... Como que você adquire aquela bactéria, né? Ela não é pelo ar, né? É pela ingesta. Então, é o estado de conservação dos alimentos. Uma coisa que eu falo muito no consultório, o paciente pergunta, o que é comida saudável, né? Eu falo, tudo aquilo que estraga rápido. Tudo que não... Quase isso, mais ou né? menos isso. Tudo aquilo que dura pouco tempo, tudo que dura muito tempo, a gente tem que pensar um pouquinho sobre isso. Pensar um pouquinho para ver o que está conservando aquilo ali, né? Tem algumas questões sobre a carne, parece que carne também feita na grelha com excesso do tempo na grelha, também isso vai carvãozinho, né? E daquilo dá um sabor diferente, mas aquilo também é sabido que tem elementos ali que podem estar relacionados com o desenvolvimento de câncer. Então, a recomendação do dia a dia do consultório, eu acho que assim, fundamental tem a ingesta proteica, a carne vai ser uma fonte importante, especialmente para pessoa que especialmente ao longo do tempo, com o passar da idade, e é o nosso público principal, né? O nosso público principal é aquele público que vai envelhecendo, e ele precisa ter uma ingesta proteica apropriada. Assim, recomendação 1 grama, 1,5, 2 gramas por quilo de peso, e isso às vezes acaba não conseguindo somente com ingesta, por exemplo, de proteína de carne, proteína animal. Tem que ser, a recomendação é de fazer variação, né? Comer frango, peixe, e às vezes precisa até de uma suplementação conforme vai passando a idade, porque essa absorção da quantidade proteica ao longo do tempo, ela vai diminuindo e acaba a pessoa não tendo a capacidade de ter musculatura, que ao longo do tempo vai ser fundamental para uma qualidade de vida, que a gente sabe que a independência vai estar relacionada com isso. Então, manter uma ingesta proteica variada, carne, peixe ou frango como fonte, eu acho isso é fundamental, e às vezes precisa até inclusive suplementação. A gente, quando é ficando mais velho, tem que ter uma suplementação de proteína, né? Tem que ter, não absorve ela da mesma maneira. Daqui uns 30 anos vamos me preocupar com isso. Isso é importante, né? A gente
Bom, existe fator câncer hereditário? Opa! Câncer hereditário, sim, também. No câncer gástrico, especialmente, a gente tem, assim, né, o paciente que é jovem, especialmente mulher, com neoplasia e histologia difusa, isso não é frequente, é raro, mas 1% desses pacientes podem estar relacionados com uma alteração genética, o CDH1. O CDH1 pode estar relacionado, inclusive, com o desenvolvimento em mulheres de neoplasia de mama. Então, tem que prestar atenção, pacientes com neoplasia lobular da mama e que tem o histórico familiar, também devem testar para essa alteração genética. E isso, o paciente com alteração genética do CDH1 é um paciente que precisa de uma atenção diferente, um tratamento diferente. Pode ser recomendado até Gastrectomia. fazer a gastrectomia, eventualmente, para testar a família e aí, eventualmente, fazer um aconselhamento de tratamento diferenciado e especial para esse paciente. E outro subgrupo que a gente também tem que olhar, e sim, e todo paciente com câncer gástrico, bastou ter o diagnóstico de adenocarcinoma gástrico, deveria testar para instabilidade microsatélite. Essa instabilidade microsatélite, basicamente, é uma alteração de reparo ao dano do DNA, numa área do DNA, no material genético da célula. Começa a ocorrer uma falha no reparo desse material genético e isso, eventualmente, está ligado a uma alteração que pode ser de origem hereditária, quer dizer, pode ser presente dentro de uma síndrome de Lynch, que a gente e pode isso estar relacionado com outras neoplasias também, tanto neoplasia do intestino, neoplasia do endométrio na mulher, neoplasia de vias urinárias, então tem várias outras neoplasias que podem estar presentes dentro desse contexto, mas cada vez mais paciente chegando ao consultório, deve-se pensar nisso, lembrar disso e pesquisar essa alteração. Não vai ser achado se não fizer a pesquisa. Estou com uma pergunta. Pego um paciente que tem risco. Quando que ele deve se preocupar se ele tem um risco genético na família? Já teve câncer na família, paciente jovem? Então, qualquer câncer gástrico que apareça em paciente com menos de 40 anos tem que fazer uma investigação, né? Então, a idade é um fator muito importante, né? A idade do paciente com câncer. Além disso, a história familiar. Qualquer outra, aquele paciente, se ele tiver uma história familiar, pelo menos de dois parentes com menos de 50 anos também, já é algo muito forte. E aí é isso que o doutor Ayuka comentou também, a gente tem que ver se, além da idade, ele não tem outras histórias de câncer na família, como câncer de endométrio, câncer coloretal ou câncer, né, um subtipo específico de mama na família. Então, tudo isso, uma boa conversa, né? Se levanta, se anota e aí vão vendo os indícios. E aí alguns testes são realizados naquele paciente, no paciente com o câncer, que inicialmente, a gente vai começar a falar daqui a pouco agora como resultado das biópsias, né? Os testes que são realizados, mas a partir daí desses testes que são feitos, além do diagnóstico do adenocarcinoma, outros testezinhos moleculares são realizados e aí informações vão aparecendo. Como é que eu faço o diagnóstico de câncer, Carla? O exame mais indicado, né, para a gente fazer o diagnóstico seria a endoscopia. Endoscopia simples, né, e que hoje ela é de fácil acesso, um procedimento com baixo risco, né, e nesse próprio procedimento a gente já pode colher a biópsia e já ter a confirmação, né. E quando você faz uma endoscopia, você encontra uma lesão, tu acha uma suspeita, tu tem critérios na endoscopia de ter uma suspeita de câncer, ou é certeza que é câncer? Não, assim, as lesões avançadas, elas são de muito fácil diagnóstico, e quando você olha uma doença avançada, a gente já sabe que ali provavelmente, sim, é um câncer. O desafio realmente é não deixar passar as lesões precoces. Essas sim, elas podem se apresentar às vezes apenas como uma alteração da coloração, como uma alteração do padrão da vasculatura, como uma pequena convergência de pregas, uma cicatriz, ou às vezes quando você insufla e uma erosão começa a sangrar, tem uma friabilidade um pouco diferente. Então, é esse que é o objetivo do endoscopista, né? Ficar atento cada vez mais para as lesões precoces, porque as lesões avançadas, elas são bastante fáceis do diagnóstico.
E quando a gente vê uma lesão precoce e hoje com critérios que a gente tem, às vezes a gente, com a própria visão, com a própria luz branca, a gente às vezes pode conseguir determinar se essa já é uma lesão que invade a submucosa ou não, mesmo com a própria luz branca. Então, procurar fazer um exame bem feito, né? Às vezes aquela agenda corrida, né? Preparar o estômago, lavar o estômago, usar às vezes mucolíticos, Luftal, né? Às vezes embaixo de uma saliva, de uma bolha, pode se esconder uma pequena lesão. Muita atenção, Muita então. E atenção. às vezes, eu chego lá, tá no consultório, chega um paciente que fez uma endoscopia, o endoscopista, ele colocou imagem sugestiva de adenocarcinoma gástrico. Coletou biópsias e a biópsia veio negativa, né? Isso ocorre de vez em quando, né? O que a gente faz nesse caso? Por isso que quando o endoscopista suspeita, é muito bom ele colocar isso no laudo, né? Caso as biópsias sejam negativas, repetir, né? Repetir o exame, né? Não raro a gente pega isso, paciente com hemorragia digestiva, às vezes teve um sangramento, né? E na vigência da hemorragia digestiva, o sangramento está inflamado, e a biópsia não é feita biópsia às vezes, ou quando feita, está num processo inflamatório, né? Sim. E a gente devemos sempre repetir, né, Carla? Sempre repetir. Lesões suspeitas, a gente sempre deve repetir. Bom, a endoscopia é um método de diagnóstico, não é exame de imagem, não, endoscopia, né? Isso aí. Eu descobri, o paciente chegou lá, chegou no consultório, descobrimos uma biópsia de adenocarcinoma gástrico, né? O que a gente faz depois, doutora Karine? Então, a jornada do paciente com câncer, o paciente oncológico, primeiro começa com o diagnóstico, né? Então, foi lá, consultou, fez a endoscopia com a doutora Carla, fez a biópsia e chegou no meu consultório, fez a passo 1, diagnóstico. Depois, o passo 2 vai ser o estadiamento. O estadiamento consiste em olharmos, né, a extensão da doença dentro do corpo do paciente. A gente conhece mais ou menos o comportamento daquela neoplasia, do câncer gástrico, então a gente sabe mais ou menos qual é o padrão de disseminação, quando ele se espalha, por onde que ele, localmente, ele se dissemina. Então a gente pede exames específicos para isso, tá? Para tentar mostrar os indícios dessa disseminação. Geralmente a gente pede exames axiais, que a gente chama, são exames de imagem, geralmente tomografias ou né, eventualmente ressonância em alguns casos, mas para olhar localmente ali a infiltração da parede gástrica, muitas vezes, associada a isso, a gente precisa da doutora Carla de novo, que em alguns casos a lesão é muito pequena, a lesão a gente, avaliando a foto que ela manda no exame, a gente pensa que eventualmente esse paciente possa ser candidato a um procedimento endoscópico como terapia, né? Então a gente acaba solicitando muitas vezes a ecoendoscopia, que é um exame, bom, a doutora Carla vai explicar, mas assim, para avaliar localmente a extensão da doença e que muitas vezes pode disponibilizar, possibilitar a realização de um procedimento endoscópico como tratamento. A tomografia para ver se tem algum outro, se o câncer saiu do estômago e foi para algum outro órgão, Isso, né? algum outro órgão ou estruturas adjacentes como linfonodos, por exemplo, e às vezes quando a lesão já é até um pouquinho maior, a própria extensão dentro do próprio estômago, né? Isso pode nos ajudar também. Exame de sangue, marcadores tumorais para isso também, né? Eles não são específicos, mas eles são solicitados sim. Muitas vezes não para dar o estadiamento, a nota, né, a extensão da doença naquele momento, mas depois do tratamento ele serve para a gente fazer um controle, né, ver se sobe, baixa. Isso vai nos dar às vezes algumas informações sobre a resposta ao tratamento e também possibilidade de recidiva. Os marcadores são úteis, mas eles não são assim, digamos assim, definitivos. Eles podem dar alguma informação adicional, assim, os exames de imagem, eles são fundamentais, aí a tomografia, como a Karine falou, e a ecoendoscopia vai ser fundamental, assim, especialmente para a gente ver ali a espessura e invasão na parede do estômago. Isso é um critério importante para a gente tentar definir o quanto essa lesão está invadindo dentro da parede do estômago, e especialmente também para ver se tem comprometimento linfonodal regional. Esse é o principal motivo da solicitação da ecoendoscopia. Que a Carla fica à vontade para fazer comentário aí. E os exames de imagem é importante para a gente ter uma fotografia daquele paciente naquele dia, né? Naquele momento. Porque às vezes tem algum nódulo, uma fibrose, algum achado
que é inespecífico e a gente, pelo menos eu tenho esse paciente, uma fotografia dele hoje. E no segmento nós vamos acompanhar essa A partir do evolução. momento que se faz uma intervenção, ou uma quimioterapia, uma cirurgia, a gente vê a evolução disso, né? A gente registra com os exames e vê o que mudou, né? Então, muitas vezes a gente entende como resposta. Então, eles são importantes, sim. Foi falar nessa ecoendoscopia, né? O que é ecoendoscopia, doutor Carla? Que você faz bastante nos pacientes, né? A ecoendoscopia, ela é um exame onde ela associa o exame endoscópico com a imagem ultrassonográfica, né? É um aparelho que tem na ponta um transdutor de ultrassom e a gente consegue colocar esse aparelho sobre a lesão e ela tem uma acurácia bastante alta no estadiamento T e no estadiamento N. O que né? é ter? O estadiamento T ele vai medir a profundidade que essa lesão atinge na parede do estômago. Então, a gente definir os extremos, eu acho que são bastante importantes também, né, na conduta terapêutica, né? Se esse tumor, ele é um tumor T1 ou se esse tumor, ele é um tumor T4A. Então, isso você já consegue separar muito bem. T1 é mais inicial e T4 é mais avançado. Você já está invadindo a serosa. Então, aí você consegue. No meio, talvez o impacto é importante, mas talvez não mude tanto assim a conduta, né? Mas definir os extremos eu acho bastante importante. Antigamente, para toda ressecção endoscópica, se pedia uma ecoendoscopia antes, né, para se estadiar, é um T1A ou é um T1B, já está invadindo a submucosa ou está restrito na mucosa, né? Porque é nessas lesões que a ressecção endoscópica ela está indicada, as lesões precoces. Lesão que está só na parte superficial do estômago, né? A gente indica a ressecção endoscópica hoje em dia para lesões que podem atingir até no máximo menos de 500 micras da submucosa. Isso para critérios não é uma indicação absoluta, e se a gente tem indicações absolutas e as relativas, mas é possível tratar até em alguns casos que não atinja 500. E isso você vê no exame de ecoendoscopia. Você consegue definir se é T1A ou se é T1B. Né? Você só pode programar um tratamento endoscópico se você tiver uma avaliação da ecoendoscopia. Não necessariamente. Não, às vezes, o próprio endoscopista treinado, ele consegue perceber se naquela lesão, na luz branca, há algum sinal de invasão de submucosa. E se por acaso errar, né, e ele ressecar, nossa, não deveria, não era uma lesão candidata, não tem problema, isso não vai afetar depois o prognóstico, né? Não, ela tem que complementar com cirurgia. Então, não há uma obrigação de se fazer a ecoendoscopia antes da ressecção endoscópica, né? E ainda há espaço para mucosectomia, né, no tratamento do câncer gástrico, ainda há espaço, uma indicação limitada, que seriam para lesões pequenas, lesões menores de 2 centímetros, bem diferenciadas, mas a gente tem hoje a nova técnica que é o ESD, né, que é aquela dissecção submucosa que permite ressecções de lesões maiores, que permite ressecção de lesões que invadam a submucosa até no máximo 500 micras para casos, não é uma indicação absoluta, é uma indicação relativa. Então, isso vai depender do tamanho da lesão, se tem alteração ou não, se tem ulceração ou não, se invade a submucosa ou não, e se é bem diferenciado ou indiferenciado. Então, você tem que pesar todos esses critérios para indicar ressecção endoscópica. Existem pacientes que podem ser tratados com endoscopia, sem cirurgia. Sem cirurgia. E se porventura, nesse tratamento endoscópico, o resultado da biópsia for que não foi adequado, pode-se resgatar com uma cirurgia sem prejuízo para o paciente. Exatamente, sem prejuízo nenhum. Exatamente. É interessante que isso que a gente comentou agora corrobora com o que a gente já comentou lá atrás, né? Então, assim, uma lesão inicial que foi feito o diagnóstico por endoscopia, que foi tratado com um procedimento endoscópico, mas que, além do endoscopista que fez o diagnóstico e que está fazendo o procedimento terapêutico, ele prestou do patologista, né? Então, assim, a informação que o patologista nos dá também é muito importante, porque não são todos os casos de lesões pequenas, não são todos os casos de lesões mais superficiais que são candidatos a tratamento. Então, assim, uma avaliação do patologista muito bem feita, né, com o grau de diferenciação, se tem invasão vasculolinfática ou não, então, assim, já no início do tratamento do câncer precoce, a gente não é uma especialidade médica que trata sozinho, né? A gente precisa de muitas informações, o conjunto, né? A associação de especialidades que faz o sucesso do tratamento, né?
É isso aí. E quando a gente pede um exame de ecoendoscopia, você falou dos extremos, né? Um extremo que... Mas dentro das opções de tratamento, né? Nós temos diversas opções hoje. Nós saímos no câncer gástrico, na qual o protocolo era tirar o estômago, né? Ou todo, ou pedaço do estômago. E não existia outro caminho, era tirar e depois seguir esse paciente. Aí veio a evolução das drogas, né? Da quimioterapia. Aí a evolução da quimioterapia, e hoje se discute quimioterapia antes ou depois da cirurgia, né? Para tomar essa decisão, preciso ter uma avaliação adequada desse paciente. E a melhor avaliação é a ecoendoscopia, né? De tomar uma decisão de se faz quimioterapia antes ou não. Especialmente para ver o nível de invasão ali, né? Se é uma doença mais superficial, esse paciente pode ser tratado cirurgicamente. Se é um paciente que já tem linfonodo comprometido, que você já vê no exame de ecoendoscopia, que às vezes a tomografia às vezes não consegue ver. A gente tem que tomar muito cuidado isso, assim, Isso. né? Da onde vem o exame, quem fez o exame e que local você está tendo acesso para poder olhar essas imagens. E isso é fundamental, assim, ter um bom exame, ter um bom radiologista e também ter um bom endoscopista para a gente poder ter esse tipo de informação de qualidade, né? E poder, baseado nisso, assim, a presença de linfonodo ou invasão de camadas mais profundas dentro da parede do estômago, esse paciente tem benefício de iniciar tratamento até com quimioterapia antes da cirurgia. Isso é uma estratégia que vai ser montada conforme os achados que vão ter nos exames. Mas essa informação ela é fundamental. Além disso, a outra informação que vai ser relacionada com o patologista, e isso vai ter que ser uma demanda que o médico tem que pedir, é fazer a pesquisa de instabilidade microsatélite. Isso pode fazer uma diferença significativa também na conduta. Não são todos os pacientes, é abaixo de 2 dígitos que a gente vai ter esse número de pacientes, mas tem vários pacientes que podem se beneficiar de um tratamento individualizado. E esse paciente pode se beneficiar de imunoterapia. Se discute hoje, inclusive eu estava vendo um caso relacionado com isso, que é um paciente que teve diagnóstico de doença com instabilidade microsatélite, ele iniciou com imunoterapia e a doença desapareceu completamente. Então, a resposta patológica completa no paciente com instabilidade microsatélite, ela é maior do que aquela que a gente vê, o tipo de resposta é maior e melhor do que aquela que a gente vê nos pacientes que não têm essa condição. E isso faz com que a gente até mude ou discute um paradigma no tratamento de câncer gástrico. Assim, esse paciente que foi a resposta completa, faz endoscopia, não tem presença de doença, uma das opções hoje em dia pode ser fazer como a gente faz com câncer do reto, quer dizer, paciente que atingiu a resposta patológica completa, ficar só em observação e não precisar de tratamento cirúrgico. Isso eu acho que a gente vai evoluir para essa discussão. A gente... Estão tirando da cirurgia. Será que vai fazer? Não vai fazer cirurgia. Não vai pagar mais trocadilho. Uma quer tirar por endoscopia, a outra quer dar remedinho. Ninguém mais quer tirar o estômago. Não vou convidar mais eles, não. Não, isso é importante, né? A gente... São as opções, né? Assim, isso é uma gama de casos. Mais uma vez, né? A biópsia lá atrás mostrou adenocarcinoma, mas vocês estão vendo, né? O adenocarcinoma. Aí a gente faz várias pesquisas dentro, né, da análise daquela peça, da biópsia. Então, o patologista tem um papel fundamental. Óbvio que o médico assistente tem que fazer a solicitação, tem que pensar, tem que estar habituado a isso, né? Então, o papel da solicitação dos exames, o adequado estadiamento, avaliar a real extensão da doença, porque
para cada estadiamento a gente tem um tratamento específico, assim, uma opção de tratamento, né? Então, abre-se o leque para aquele estadiamento. Então, existem os casos que vão para ressecção endoscópica e aqueles casos localmente avançados que muitas vezes a gente acaba generalizando que vai para quimioterapia, não necessariamente. Existem subgrupos que existem outros tipos de medicamento, né? Ou cirurgia de entrada, né? Que não vão responder à neoadjuvância com quimioterapia. Então, vale a pena ter uma discussão multidisciplinar para tentar oferecer o melhor tratamento para o paciente. O que eu vejo no consultório dia a dia, né? Às vezes a gente chega o paciente com adenocarcinoma gástrico, né? Tem um nome. A gente não fez o subtipo ainda, não classificou se ele tem estabilidade ou não. Aí faz a econoscopia e a Carla vê lá um N+, vê um diagnóstico, um suspeita de um linfonodo positivo. A gente conversa com o paciente, explica que vai primeiro tratar com quimioterapia, discute com o paciente, faz essa proposta. Aí a primeira coisa que é um familiar do paciente, eles estão, a doença é grave, né? O senhor não vai operar, né? Então é esse desmistificar um pouco isso, né? O fato de começar com quimioterapia é uma opção terapêutica que vai ser melhor para o paciente, né? Não eu não vou mais... Não, nós vamos operar o senhor, vamos tratar. Mas o benefício hoje é começar com tratamento com quimioterapia ou imunobiológico, mas não é a cirurgia de entrada, né? Dependendo do estadiamento. Dependendo do estadiamento. É isso aí. Assim, se é uma doença muito precoce, pode ser que o paciente... Eu acho que a dúvida principal é aquele T2, que pode ser que N0, quer dizer, não tem linfonodo nenhum comprometido, uma doença mais inicial no estômago, deve iniciar com quimioterapia ou deve iniciar com cirurgia. Pode ser que a cirurgia seja a melhor abordagem. E discutir depois, conforme o achado do material da peça cirúrgica, essa informação ela vai ser fundamental. O material... ser também bem analisado, aquela questão também de fixação do material para poder ter formol tamponado, o material não demorar muito no centro cirúrgico para chegar até o patologista ter um material de boa qualidade que possa fazer uma análise apropriada e dar informações que vão ser depois importantes para poder decidir que tratamento que esse paciente vai fazer. Então, esse conjunto, quer dizer, cada vez mais chama essa condição de ser uma equipe multidisciplinar e também o paciente depois passar pela avaliação no oncologista que vai definir também junto com o paciente e junto com essa condição que eu acho que é fundamental, que cada vez mais a gente evolui em todas as áreas e isso aí muda a sobrevida dos pacientes, que é ter a reunião multidisciplinar, quer dizer, ter vários profissionais envolvidos dentro de uma reunião faz diferença no resultado final do paciente e faz resultado na sobrevida, quer dizer, no resultado a gente aumenta a qualidade do nosso serviço e dá um resultado mais positivo para os pacientes. Quantas vezes eu já mudei a conduta na reunião, né? Várias vezes a gente vem com uma linha de pensamento, a gente discute, o radiologista tem isso, o achado, a gente cresce muito, né? A gente evolui, porque a medicina lá está evoluindo e cada área evoluindo independentemente, oncologia, cirurgia, endoscopia. Então essa discussão multidisciplinar é um momento que todos nós colocamos o nosso ponto de vista, nosso posicionamento perante uma determinada patologia, né? E o maior beneficiário é o paciente, né? Com certeza. Isso é muito gratificante trabalhar numa equipe multidisciplinar. A gente fica com a certeza que estamos fazendo o melhor da gente, né? O melhor da gente não é só o meu ponto de vista, é o ponto de vista de todos e colocar um paciente para que todos possam dar opinião sobre esse paciente, né? E muitas vezes esses pacientes têm até 3 estadiamentos, né? Às vezes tem o estadiamento clínico, patológico e o patológico tratamento quimioterápico. Ao final, depois patologia pós-tratamento. 3 estadiamentos, né? Então, várias intervenções e aí pode mudar. A gente falou sobre as opções de endoscopia, né, Carla? Tanto para avaliação da doença, classificação da doença, né? Falou da possibilidade de começar com quimioterapia, né, doutora Ilka, e depois fazer cirurgia, né? Depois da cirurgia, geralmente quando a gente faz a opção e a gente vê que esse paciente
que assim, os resultados mostram que esse iniciar com a quimioterapia traduz no final um resultado melhor de sobrevida. Quer dizer, os pacientes vão ter um melhor resultado ao longo do tempo de serem mais pacientes curados com esse tipo de abordagem. E é uma abordagem que a gente poderia dizer assim, uma abordagem sanduíche, né? Inicia com quimioterapia, faz a cirurgia depois de um período de quimioterapia e depois complementa com mais quimioterapia. Essa é a estratégia que se monta. E isso tem, assim, evoluído no sentido de que possivelmente a gente venha incorporar, além da quimioterapia, não somente quimioterapia, vinha acrescentar outras estratégias que a gente tem visto que tem se mostrado que podem ser úteis em aumentar a quantidade de respostas patológicas completas. Por exemplo, associar a imunoterapia pode ser uma estratégia, ainda não é, hoje em dia, uma realidade para a gente, paciente quando tem o diagnóstico já iniciar com imunoterapia, mas pode ser que a gente consiga, e está evoluindo para isso, identificar subgrupos que pacientes realmente se beneficiam dessa estratégia e pode ser que a gente incorpore isso à parte do tratamento. Assim como outras alterações, assim, o HER2, que é uma estratégia que a gente pesquisa no câncer gástrico para ver se esse adenocarcinoma tem expressão de HER2 ou não tem, também é uma estratégia que isso faz com que a célula tenha um comportamento diferente e tem medicação que age especificamente sobre esse local. A gente tem agora a possibilidade de começar, já mostra efetividade em doenças mais avançadas. Possivelmente a gente vai começar a trazer e incorporar isso em cenários mais precoces. Assim também outras mutações, Claudin 18 é uma outra estratégia que também possivelmente venha a ser incorporado ao longo do tempo. Para a doença mais avançada já tem estudos e essa estratégia já está se dando um passo nesse caminho. Então, várias maneiras de abordar no futuro serão incorporadas. Definitivamente a gente está vivendo mudanças na estratégia de tratamento do câncer gástrico. Você está me dizendo assim, se pega um paciente que tem um nome de um adenocarcinoma gástrico e tem uma opção de tratamento. Dentro dessas opções, ele pode ter sobrenomes diferentes, né? Ter uma instabilidade microsatélite, ter HER2, ter o Claudin 18, e você vai escolher a droga de acordo com esses achados secundários. Hoje, hoje, para tratamento de doença mais inicial, o tratamento com imunoterapia. Imunoterapia é um advento relativamente recente, né? O médico do MD Anderson e o médico japonês que desenvolveram os anti-CTLA-4 e o anti-PDL-1, que são as medicações de imunoterapia, receberam o prêmio Nobel. Não faz muitos anos que receberam esse prêmio Nobel e isso mudou, de certa forma, a abordagem e modifica a história da medicina. Tão importante foi isso que muda a história, como a gente trata os pacientes oncológicos. Quer dizer, vai dar uma medicação que estimula o sistema imune desse paciente e o sistema imune passa a reconhecer o tumor como algo estranho. E isso leva o sistema imune fortalecido ou estimulado a atacar esse local, atacar a doença e destruir a doença. Mais e tão efetivo se mostrou isso que a gente tem incorporado já na doença metastática e tem trazido para pacientes que têm uma instabilidade microsatélite, que são pacientes dentro de um perfil assim que tem são tumores mais imunogênicos, são tumores que têm uma condição de resposta maior e melhor à imunoterapia, são pacientes que são candidatos para iniciar com imunoterapia e até se beneficiam mais da imuno do que a quimio. A quimio parece não ter exatamente o mesmo benefício para esses pacientes. Então, essa diferenciação e saber fazer essa leitura, pensar nisso no início do tratamento, fazer essa conversa com o patologista, isso vai ser fundamental para a gente poder dar passos que provavelmente vão mudar também o tratamento. O HER2 é um outro capítulo, é uma outra estratégia, mas que já se mostra efetivo em doenças mais avançadas e possivelmente daqui um pouco a gente comece também a ter uma estratégia de HER2 mais precocemente.
como a Claudin 18 também, a gente pode ter, e assim, olha, são mais alvos que vão se conhecendo. Cada vez que a gente vai estudando e conhecendo mais a doença, a gente vê que a gente já sabia pouco daquilo que a gente estava fazendo. Cada vez mais vamos individualizando o tratamento, né? Cada vez mais, Doutora Karine, quando que você opera? Então, cada vez menos. Cada vez menos. Então, Tareden, as lesões que não são passíveis de tratamento endoscópico e os pacientes que fizeram o tratamento perioperatório ou aqueles casos de lesões mais iniciais que não têm linfonodos comprometidos, mas que também na parede gástrica não estão tão profundos, são, assim, os pacientes elegíveis para tratamento cirúrgico. Existem outros casos também, mas que daí precisam de algumas outras características, né? Por exemplo, na doença metastática, não é que não possa ser operado, mas aí precisa, né, preencher mais alguns outros critérios. Então, basicamente nisso, a doença inicial, que a princípio não seja passível de tratamento endoscópico, né? Os pacientes com uma doença um pouquinho mais profunda, localmente avançado, que já terminaram o tratamento com a neoadjuvância, né, a quimioterapia, ou aqueles pacientes, como a doutora Ilka também comentou, um subgrupo que, na verdade, talvez não seja uma lesão tão superficial, já seja um pouco mais profunda, mas que, na verdade, tem uma instabilidade microsatélite que não vai fazer a quimioterapia, então, às vezes, ele começa também com um tratamento cirúrgico. Que tipo de cirurgia faz? Então, aí depende. A gente tem o estômago, né? A proposta de cura do câncer gástrico se baseia numa ressecção com margens livres, é o que a gente chama de uma ressecção R0. Então, se isso vai ser às custas de uma ressecção parcial ou uma ressecção total do estômago, depende de alguns fatores. Depende do tamanho da lesão, da possibilidade da margem, da localização da lesão, né? E também mas assim, também fundamental a característica, a condição do próprio paciente, né? A gastrectomia parcial, ela tira aí 70%, 80% do estômago, não quer dizer que a gastrectomia parcial tire só metade, não é isso, né? É que ele não sai o estômago todo. Mas a cirurgia do estômago, ela não é só a ressecção do estômago, consiste também na linfadenectomia. A linfadenectomia é a retirada dos gânglios, né, que são as ínguas que ficam ali regionais em relação ao estômago. E aí aí também, nós também temos, os cirurgiões também, né, nós também temos algumas características que nós precisamos saber a respeito da lesão para ver qual é o tipo de linfadenectomia. De uma maneira geral, os casos que chegam até nós, a gente acaba fazendo uma linfadenectomia D2. D2 é tirar os perigástricos, os tumores ao redor do estômago. Isso, dos linfonodos, os perigástricos, tronco celíaco, artéria esplênica, gástrica esquerda, hepática comum. Isso. E talvez um endoscopista dá informação da distância da cárdia, né? Às vezes isso é importante para vocês, né? Importante. A quantos centímetros da cárdia? Com certeza. Está Com certeza. Lesão, né? O tipo de célula faz diferença se você baixar todo o estômago, como foi falar lá no começo, célula intestinal? Então, é um assunto até um pouquinho, ele não é decisivo, assim, né? Mas existem algumas características que a gente tem que levar em consideração. Existem alguns casos de lesões que são células pouco coesas, né, que são lesões assim mais espraiadas, são lesões que têm uma disseminação linfonodal a partir do próprio estômago um pouco maior, né, que são as células em anel de Sinnate, e que a gente entende que essas lesões elas têm um potencial de disseminação como se o estômago fosse doente, né? Elas têm, muitas vezes a gente não tem uma avaliação macroscópica, a gente não consegue olhar exatamente os limites da lesão. Então a gente interpreta como se a lesão for um pouco maior, ou às vezes um pouco mais proximal, um pouquinho mais alta, que tirar todo o estômago traria um maior benefício, uma ressecção R0 para esses pacientes. Trata-se de um câncer um tanto mais agressivo também, né? Então, existe uma tendência, sim, a fazer uma gastrectomia total nesses casos, né? Não é unânime,
tá? Não é uma opinião unânime, não é, mas é uma tendência, sim. Entendi. E se é mais jovem ou mais velho? Algum... Então, a idade é mais um daquele fator, né, doutor Eden? Assim, é mais um daquele fator, assim, de todos os fatores. Muitas vezes, os pacientes mais jovens, de novo, ele já tem uma tendência a ter um câncer, ele não ficou exposto ao fator de risco, né? Não é aquela área que adoeceu por conta da idade, por conta do tabagismo, por conta da ingesta dele, né? Do envelhecimento, vamos dizer assim. As células dele são doentes, então a gente tem que pesar isso sim. Tá? Mas só falando um pouquinho mais sobre o que a doutora Carla falou, sobre a informação que o endoscopista muitas vezes nos dá para planejamento da cirurgia, principalmente quando a gente usa via minimamente invasiva, né, a cirurgia laparoscópica. A gente faz a ressecção muito anatômica e a gente acaba não palpando, a gente perde a sensibilidade da doença com a palpação. Então a gente não consegue dar um limite preciso porque a gente está tocando a lesão. E muitas vezes as lesões a gente nem vê porque ela fica dentro do estômago. Porque assim, às vezes as pessoas não entendem muito bem. Então assim, o estômago ele é como se fosse uma bolsinha, ele é fechado e o câncer ele nasce, ele se forma, ele começa lá dentro e aí ele vai infiltrando para fora. Quando ele é uma lesão que vai ficando mais profundo, aí a gente consegue ver por fora, pela laparoscopia, pela nossa câmera. Só que se ele é um pouco mais superficial, ele não tem nenhuma marca externa. Então, se eu não coloco a mão ali, com as pinças da laparoscopia, a gente nem identifica. Então, se o endoscopista não me diz exatamente a distância da lesão, como é que eu vou dar uma margem, né? Então, por isso, assim, a comunicação entre as equipes é fundamental. Porque depois que a gente corta aquele estômago, tá cortado, né? Então, tem talvez que ter informação aquela fotinho da retrovisão mostrando a pequena curvatura. É importante. Para vocês, né? Fazendo a retrovisão, mostrando o cardio, a pequena curvatura, isso... É uma informação adicional na hora da cirurgia, sim, com certeza. Doutora Karine, você falou sobre cirurgia minimamente invasiva. Isso tem diferença no resultado entre uma cirurgia mais invasiva ou minimamente invasiva? Não, do ponto de vista oncológico, você falou que temos que fazer uma ressecção de todos os linfonodos que estão ao redor do estômago, né? Tem diferença? Então, lá dentro, doutora Eden, é uma via de acesso, né? Se você vai fazer com uma incisão, um corte, aquele corte grande, que é por laparotomia, se você vai fazer por laparoscopia ou se vai fazer por cirurgia robótica, lá dentro a cirurgia tem que ser a mesma, né? Então, a via minimamente invasiva é uma via de acesso. Os trabalhos mostram que o resultado oncológico acaba sendo o mesmo, então todas essas vias de acesso elas são permissivas, elas são oncologicamente permitidas, né? Mas existem trabalhos que mostram até que o que acontece? A recuperação do paciente acaba sendo mais precoce e acaba sendo melhor na via minimamente invasiva. O sangramento intraoperatório acaba sendo um pouco menor também, e a ressecção de gânglios e a própria cirurgia, a taxa de ressecção R0, que é a ressecção microscópica com margem microscópica, né, livre, acaba sendo a mesma. Então é tudo permissível e acaba tendo uma recuperação mais precoce dos pacientes. Então o resultado oncológico acaba sendo tudo equiparável, sim. E a cirurgia, quando você vai fazer depois de um tratamento de quimioterapia? Tem uma data para fazer? Daí depende do que é feito. A princípio, depende das medicações. Tem algumas medicações que a gente aguarda um pouquinho, tá? Mas para câncer gástrico, muitas vezes a toxicidade, a tolerância do paciente acaba sendo assim, eles sentem um pouco, então a gente espera essa recuperação deles, né? E aí depois a gente acaba operando. Até porque a gente está discutindo assim o câncer, mas a gente tem que lembrar que muitas vezes esse paciente, ele é um paciente cardiopata, ele é um paciente que tem algumas outras condições que a gente precisa, né, que ele esteja bem para isso. Por se tratar de uma cirurgia de grande porte, a gente também tem um preparo para essa cirurgia, né? Tanto uma avaliação pré-anestésica, uma liberação muitas vezes do cardiologista ou de algum outro médico de alguma outra especialidade para uma cirurgia de grande porte,
né? Preparo nutricional também, então tem todas essas questões envolvidas. Quando está fazendo o tratamento neoadjuvante hoje em dia é preconizado e mais utilizado, ele é centrado em 3 medicações, o Fluoracil, oxaliplatina e leucovorin. São essas 3 medicações que são utilizadas e o docetaxel, também como parte da estratégia de tratamento. E ele é um tratamento que dá um pouco de desgaste, mas, assim, durante o tratamento a gente já vai pensando nessa condição, que a gente vai ter que fazer a cirurgia e já vai, acho que assim, desde o paciente chega, já vai, na primeira consulta, já tem que passar com o nutricionista para fazer já um preparo adequado, e esse paciente, quando chegar ao momento que ele parar a quimioterapia, que ele possa estar em condições de fazer a cirurgia em 3 a 4 semanas depois do último ciclo da quimioterapia, não atrasar muito nesse andar do paciente, né? Esse andar do paciente a gente tem que tornar cada vez mais rápido, e essa comunicação tem que ser cada vez mais efetiva, assim. A gente também tem questões de fluxo, que são coisas que a gente cada vez mais trabalha para agilizar isso, né? O paciente fazer, por exemplo, acabou o tratamento neoadjuvante, ele vai fazer novamente um exame de reavaliação. A gente vai estar com uma programação que ele já possa fazer uma nova tomografia e possa fazer também endoscopia após o tratamento. E isso a gente tem que ter rapidez e agilidade nisso, que ele não perca tempo nessa autorização de convênio, já previamente já falar com o cirurgião, dar o andamento nas autorizações de papéis, convênio, poder autorizar, facilitar a internação. Agora a gente está inaugurando dentro do Hospital de Caridade lá uma unidade oncológica, que vai ser o objetivo exatamente isso, de dar o fluxo e rapidez nas demandas dos pacientes oncológicos. Paciente que precisa, que a gente sabe que está tratando uma neoplasia, que ele não pode ficar tempo esperando. E isso vai ser o objetivo da gente poder dar um andamento rápido. O paciente chegar, já conseguir ter acesso a uma unidade preferencial para isso, e ele possa ter vazão, já entrar em contato com o seu cirurgião para que o mais rápido possível e as coisas ocorram não por um atraso institucional ou um atraso de demandas fora do paciente, que se ocorrer um atraso é por recuperação, o paciente estando bem, ótimo, ok, a gente já consegue o resto, a gente dá o fluxo. Isso que você falou, Leo, a gente, quando faz diagnóstico, a gente vai avaliar o paciente, vamos classificar, estadiar esse paciente, começar um tratamento, inicialmente com quimioterapia, algumas das vezes, e depois, quando no término da quimio, refaz todos os exames, né, doutor? Refaz os exames. E já vai direto para a cirurgia, ou você pode manter da quimioterapia ainda desse paciente? Não, o esperado, a ideia é ir para a cirurgia. O paciente só iria fazer mais uma quimioterapia se houver algum atraso ou alguma coisa que a gente veja vai dar muito atraso, passar 2 meses até que consiga que a gente vê diferentes realidades, assim, sabe? Mas a gente sabe, vocês sabem que a gente convive com planos de saúde que às vezes dificultam, às vezes, em vez de facilitar a vida do paciente, que o paciente já tem um plano de saúde, às vezes, para facilitar, às vezes ainda emperram em coisas assim burocráticas dentro do plano que acabam atrasando a autorização de alguma coisa. Agora também eu acho importante o paciente pós-quimioterapia. Muitas das vezes ele sofreu muito, né? Tem pacientes que chegam no consultório, tem uma performance muito boa. Tem paciente que emagrece muito, anemia, cai no desempenho. E é bom esperar, caminhar para o nutricionista, nutrir esse paciente, recuperar a performance para suportar uma cirurgia, né? Porque uma cirurgia não é Não, é uma cirurgia de grande porte, né? E vale até a gente lembrar, acho que talvez até o doutor Euca saiba melhor isso, mas assim, a proposta de neoadjuvância, de começar o tratamento do câncer gástrico, lá atrás começava com cirurgia, né? Diagnóstico de câncer e cirurgia.
E uma das ideias, né, o que mudou, o que fez mudar foi justamente isso, né? Muitas vezes o paciente faz uma cirurgia para câncer gástrico, ele fica muito debilitado e acaba atrasando um pouco o tratamento sistêmico dele. Então, a ideia lá atrás era de oferecer uma parte dessa quimioterapia para que depois da cirurgia, muitas vezes saindo um pouco debilitado, ele tenha condições de completar todo o tratamento. E aí, com esse intuito começou o tratamento dessa forma. E aí várias informações foram surgindo e, né, o conhecimento foi sendo aprimorado e hoje a gente tem várias estratégias, começando ou não com cirurgia, começando ou não com quimioterapia. É interessante a evolução do tratamento do câncer gástrico, né? A ideia inicial do tratamento neoadjuvante, a ideia é, assim, além de propiciar um tratamento já inicial, para que seja efetivo, poder também avaliar, né, como é que foi a resposta em relação a esse tratamento, se o tratamento está sendo efetivo, e ter a oportunidade de dar e começar o tratamento para alguns pacientes que eventualmente com a cirurgia acabariam eventualmente não conseguindo performar bem na recuperação pós-operatória e não conseguiriam receber um tratamento que faz diferença em relação ao resultado final. O paciente acaba tendo benefício. A gente tem dados mostrando que fazer o tratamento com quimioterapia trata a doença micrometastática, aquela doença que não é visível em nenhum exame, para fazer tomografia, não apareceu nada. Ao longo do tempo, passando o tempo, vão aparecer crescimento de alguma doença em algum ponto, isso é a definição da doença micrometastática, que quando biopsiada vai mostrar que é relacionada com aquele mesmo tumor de origem, quer dizer, já estava presente lá, silenciosa e não conseguia ser visto em nenhum exame de imagem. Isso é que a quimioterapia consegue tratar essa doença antes mesmo que ela venha a se desenvolver e lá na frente mostrar um crescimento. Então, a quimioterapia tem a capacidade de agir sobre esse pequena quantidade de doença e quanto menor for, melhor é a efetividade. Então, a gente acaba conseguindo eliminar isso antes que venha a se tornar uma doença macroscópica. Doutora Carla, uma coisa que eu observo no consultório no dia a dia é o paciente tem o adenocarcinoma gástrico, a gente tomou a decisão de fazer o tratamento com quimioterapia antes e terminada a quimioterapia, uns 15 dias depois vai fazer uma endoscopia para reavaliar. E às vezes o endoscopista ele fica preocupado, né, que a lesão parece que até aumentou, ele está grande a lesão. E a gente está programado uma cirurgia, mas o achado endoscópico, o endoscopista fica muito preocupado. Quando a gente faz a cirurgia, tira a cirurgia, e a gente encontra ali uma resposta completa, né? Às vezes é essa úlcera que fica, fibrose depois, atrapalha um pouquinho essa reavaliação. Por isso que a gente nem faz ecoendoscopia também, né? Justamente porque isso pode confundir essa reação inflamatória, essa fibrose, com o que é lesão, com o que sobrou o que é tumor realmente, né? Então, a gente, realmente essa reação de fibrose que tem após a quimioterapia, isso confunde um pouco às vezes, bastante. E às vezes quando a gente compara as duas imagens, olha a foto, o paciente olha a foto da endoscopia da primeira, diagnóstico e a segunda, parece que a lesão está maior, né? O que a gente vai começar cada vez mais ver, e assim eu espero, é a resposta patológica, a resposta completa. O paciente faz a endoscopia, não apareceu mais lesão, daí volta lá pro cirurgião, olha, desapareceu tudo, vamos só acompanhar, não quero mais essas esse jogo é um problema pra gente, porque não quero mais fazer a cirurgia, desapareceu tudo. A gente fala, esse paciente hoje precisa ser operado, né? Essa resposta completa, né? Tirando casos... então, hoje... Diria que sim, o paciente que faz quimioterapia neoadjuvante, resposta apesar de completa, ele ainda seria operado. Hoje é um candidato à cirurgia. Hoje é candidato à cirurgia. Mas não tá claro eu vou te dizer que já existem estudos olhando para essa possibilidade, que especialmente naqueles que fazem imunoterapia, e já tem estudo em andamento com essa condição, que é somente observar naqueles que tiveram resposta completa endoscópica e tomográfica.
essa resposta nós não temos ainda clara, né, doutor Ilka? Eu acho que a gente vai, então, Vai evoluir mas, pra isso. a ideia é como a ideia que se tem no tratamento do paciente do câncer do reto, né? É. O paciente do câncer do reto, se a gente atinge uma resposta patológica completa, esse paciente, ele é hábil, a gente tem condição de ficar fazendo o acompanhamento desse paciente. E isso vai, claro que o paciente tem que ficar fazendo periodicamente, Segmento. 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, fazer exame de reavaliação local, para ver se não houve nenhuma sinal de recidiva da doença ou voltar à doença, mas possivelmente a gente tenha no estômago também essa condição. Tendo feito o diagnóstico precoce de uma recidiva, esse paciente tratado, o resultado é igual. Então, no câncer do reto funciona dessa maneira, né? O paciente tendo recidiva, a condição de ressecabilidade dessa lesão, tendo ressecção, esse paciente, o resultado é igual. Se espera que o estômago possa evoluir para esse mesmo caminho. Para onde nós estamos indo, né? Nós temos o adenocarcinoma. O adenocarcinoma pode ser tratado por endoscopia, pode ser quando diagnóstico precoce. Quando não por endoscopia, pode ser tratado com uma quimioterapia e imunoterapia, que talvez nem precise de cirurgia, né? No futuro pode ser que a gente consiga dizer isso com mais certeza. A evolução ao longo dos anos está muito favorável ao tratamento, né? E a cirurgia vai ficar restrita para aqueles casos na qual ele não tem uma resposta com a quimioterapia, né? Ou nas que diminui, urgências, né? né? Ou que diminui um pouco e não diminui completamente. Pode ser que esse seja o candidato ideal. O não ter uma resposta completa também não quer dizer que ele não tem tratamento, né? Ele não tem cura, né? Ele tem cura. Sim. A cura é quimioterapia mais cirurgia. Hoje o protocolo é esse, né, Ilka? Quimioterapia, cirurgia e mais quimioterapia no final, né? Hoje o protocolo e está se discutindo se a quimioterapia se pode ser para pacientes que têm instabilidade, provavelmente esses pacientes não farão quimio, farão imuno, e se tem, pode ser que venha ser incorporado para o subgrupo que não tem, que é estável, que não tem instabilidade. Pode ser que tenha um subgrupo que também se beneficie de dar químio mais imuno na entrada. Doutora Karine, como é que eu vou viver sem estômago? Doutora Eden vive. Vive sim. Quando a gente faz, enfim, a gente falou sobre cirurgia, né? Então, uma das opções realmente é a gastrectomia total. É uma opção, como a gente até já comentou, tanto para tratamento como para prevenção de câncer gástrico nos pacientes, né, que têm a mutação da E-caderina. Então, vive sim, tá? Quando a gente tira o estômago, a gente faz uma emenda, que é a anastomose, com a alça do intestino fino com o esôfago, né? E faz uma reconstrução aí que tenta evitar tanto o refluxo, né? E tentar diminuir, assim, algum mal-estar relacionado ali à descida do alimento, a passagem do alimento pelo trato gastrointestinal. Algumas informações devem ser passadas, obviamente, para o paciente, né, que se ele não tem estômago, algumas medicações ele não pode tomar, realmente, porque existem remédios que são absorvidos no estômago, né, então tem que tomar cuidado com isso. Não se toma mais inibidor de bomba daí também, que são os omeprazol, pantoprazol, essas coisas, que eles não vão agir, né, no estômago, que a princípio não existe mais. E muitas vezes um cuidado assim em relação à ingesta, né? Ingesta muito em grande quantidade de alimento pode causar algum mal-estar, né? Principalmente para paciente que, principalmente no início, com o tempo eles tendem a ter um pouco de melhora aí nessa ingesta. Mas vive sim. Açúcar e doce também, cuidado. Principalmente é esse mal-estar, assim. E tem que fazer depois o paciente que faz a gastrectomia vai ter que ser um paciente que vai ser manejado um pouquinho diferente, vai ter que olhar para as vitaminas, vitamina B12, o paciente vai ter que fazer suplementação, ferro vai ter que ser pesquisado e olhado também continuamente. Algumas coisas não são Existem absorvidas por boca, mas também. Existem algumas particularidades, o paciente muda, mas ele se adapta e a gente vê diariamente, com frequência, os pacientes que fizeram a cirurgia estão levando a vida completamente ou mais próximo do normal. E às vezes com padrão de qualidade alimentar melhor, né?
Ele, após ele... Fica mais criterioso. Fica mais criterioso, às É vezes. isso aí. Doutora Ailka, vamos lá. Nós operamos um paciente, você fez quimioterapia, nós operamos, fez mais quimioterapia, esse paciente está de alta? Vai ficar em controle, vai ficar fazendo exames de avaliação e segmento. Os primeiros 2 anos, assim, o paciente que tem uma doença muito inicial, esse paciente vai fazer exames laboratoriais e vai fazer exames de controle de endoscopia, conforme se tiver alguma sintomatologia. Se não tiver nenhum sintoma, esse paciente vai fazer exame físico e visitas médicas regulares. Se ele tem uma doença um pouco mais de crescimento loco-regional, um pouco mais de risco para a doença poder recidivar, ele vai fazer exames a cada 6 meses, exames de imagem por 2 anos, e depois vai passar a fazer anual até completar 5 anos. Da mesma maneira, mantém exames laboratoriais e visitas médicas regulares para poder ver se tem alguma alteração no exame físico. E endoscopia vai fazer conforme sintomatologia. Se o paciente se tiver o estômago remanescente também, se não tiver estômago remanescente, se faz gastrectomia total, endoscopia vai ser se tiver alguma outra sintomatologia diferente. Precisa fazer endoscopia depois, Carla? Depois que o paciente foi lá, o paciente foi tratado, é necessário segmento endoscópico? Foi tratado com câncer precoce? Nós, Com qualquer tipo de câncer? nós tivemos um paciente, foi feito quimioterapia, cirurgia, quimioterapia. Gastrectomia ele fez. Total. Precisa fazer endoscopia de segmento, olhar como ficou a cirurgia, como não ficou. Não, né, Carla? Mas na prática é o que a gente vê, né? O cirurgião, sim, pede endoscopia, e também se o paciente tem indicação de erradicação de H. pylori. Não, se o paciente já tirou o estômago. Gastrectomia total? Total. Nós tiramos todo o estômago do paciente. O que a gente vê que às vezes o cirurgião pede é para a gente avaliar a anastomose. Como é que ficou a emenda, né? Como é que a emenda. Né? Isso sim. Às vezes é alguma queixa específica, né? Às vezes ele pode ter dificuldade em engolir, nessa emenda ele fica um pouco fechado, né? Ou tem que dilatar, ou tem que fazer algum tratamento auxiliar, né? E o paciente que fez essa ressecção endoscópica, vocês ficam fazendo de quanto tempo a endoscopia? Isso vai depender do tipo histológico, né? A gente tem critérios, se é um ECURA A, se é um ECURA B. Então isso vai depender realmente de que tipo que foi, se a sua ressecção foi total, né? Ou não, né? Mas 6 meses, às vezes até com menor prazo. Às vezes até com menor prazo. Por quanto tempo fica seguindo ele, Carla? Depois de 1 ano, né? A gente faz 1 ano, e depois repete um ano seguinte, estando tudo bem. Aí segue vida normal. Mas isso vai depender daqueles critérios. A gente tem uns critérios chamados ECURAs, né? Que depende do tipo de ressecção que foi feito e o tipo das margens, se foi horizontal, vertical. Vai cuidar mais ou vai deixar mais passou? Essa dissecção submucosa faz em Florianópolis? Não, essa dissecção submucosa ela é uma dissecção que ela é feita com uns acessórios especiais, né? E a gente faz uma dissecção que ela vai próximo da muscular. Ela disseca a submucosa e vai próximo da muscular. Então, o nosso estado ainda não tem muita experiência com isso, né? Então, por isso que aqui, o que a gente ficaria mais no tratamento que é mais comum se fazer seria a mucosectomia. E aí, realmente, para o câncer gástrico, mucosectomia, isso a gente restringiria bastante a população que foi tratada. Seria, basicamente, lesões de, no máximo, 2 centímetros, bem diferenciadas, porque você tem que garantir uma ressecção em monobloco, né? Então, para o tratamento endoscópico aqui, ele é um pouco mais restrito, né? Tem um paciente agora que ele fez dissecção submucosa, ele foi fazer em Curitiba. Fez em Curitiba, tá fazendo acompanhamento lá agora também. Vem aqui, faz acompanhamento oncológico aqui, cada vez que ele vai fazer endoscopia, ainda ele vai lá, mas a tendência é a gente evoluir para ele ficar fazendo endoscopia aqui também, só. Depois que o paciente opera o câncer gástrico, ele vai emagrecer, né, Karine? Porque ele restringe o volume de comida, né? Como eu falei, né, na gastrectomia parcial, a subtotal, ela não é uma gastrectomia de 50% do estômago, né? É uma quantidade maior, então, que é ressecado. Então,
o coto gástrico que acaba ficando acaba sendo quase que uma cirurgia bariátrica, né? E então diminui bastante a capacidade, o reservatório gástrico, então o paciente ele fica satisfeito mais precocemente, com menos volume de alimento. E também, assim, até pela própria reconstrução que a gente acaba fazendo também, acaba sendo um pouquinho desabsortivo isso. Mas, por isso que é um cuidado muito, muito importante, né? O cuidado perioperatório que a gente acaba tendo. Perioperatório por quê? Porque antes de fazer a cirurgia precisa tomar algumas suplementações, no pós-operatório imediato também, e todo um cuidado relacionado à própria ingesta depois, né, de nutrientes, algumas vitaminas e tal. E eu sempre oriento o paciente, né, que ele associa, é um paciente que tem lá um MC30, numa obesidade de grau 2, né, o grau 1 para 2, e ele opera e depois começa a emagrecer, né, aí a percepção das pessoas que estão ao redor acha que a doença ele não está curado. Às vezes ele está curado, mas só que a ingesta é aquém do necessário, ele vai perder peso, ele vai emagrecer. Exatamente. E muitas vezes também a própria orientação do paciente, né? De novo, lá atrás a gente acabou comentando que alguns hábitos de vida podem levar a um processo inflamatório gástrico que podem levar ao câncer gástrico. Como a gente acaba orientando alguns pacientes com câncer de pulmão que eles devem parar de fumar, a gente orienta os pacientes também a terem hábitos saudáveis de vida. Então, além da dieta restritiva por conta do tratamento, muitas vezes ele tem uma dieta agora mais saudável, voltou a fazer atividade física, né? Às vezes é o paciente que está se cuidando. Bom, eu acho que nós falamos bastante hoje, né? Eu só tenho uma colinha aqui, eu tenho cola, vocês não têm, né? Algumas coisas que eu acho importante que a gente, quando vai tratar o câncer, no câncer gástrico, dentro da equipe, assim, ter uma informação clara sobre a doença, né? Ser sempre reto com o paciente, né? Discutir, a gente não saber conversar com o paciente, saber abordar. Cada paciente tem uma personalidade, cada paciente, uns querem saber mais, outros querem saber o que é necessário. Então ser informação clara, eu botei algumas coisas importantes. Discutir com o paciente as opções de tratamento, né? A gente tem várias opções, tem vários caminhos, né? Às vezes precisamos avaliar bem esse paciente, estudar bem esse paciente, fazer consulta com vários profissionais antes de operar, não é ou indicar a cirurgia ou indicar tratamento quimioterápico, consultar com vários membros numa equipe multidisciplinar para tomar uma decisão, né? E a importância, como a Ilka falou, a importância do tratamento multidisciplinar faz diferença no resultado final, né, doutora Ilka? Com certeza. E conversar com o familiar e o paciente, gestão de expectativas, né? Ser honesto com o que a gente vai fazer, ser honesto com o que a gente tem de oferecer, né? Às vezes a gente procura fazer o nosso melhor, às vezes o nosso melhor tem resultado que a gente fica satisfeito, às vezes o resultado não é tão satisfatório, então nós temos que ter gestão da expectativa, né? Suporte emocional e psicológico, né? Principalmente alguns pacientes têm uma demanda maior de suporte psicológico que outros, né? Famílias, né? Às vezes famílias com vários membros, dúvidas, muitas dúvidas, qual que é a melhor opção, o que eu vou fazer, gerenciar o seu autocuidado, né? Seu estilo de vida, porque o fato da pessoa ter tido um câncer, se for relacionado ao seu estilo de vida, ele pode ter outros cânceres também, né? Outros tumores, outras né? doenças relacionadas a isso. Isso. E estimular também o paciente a falar, né? E às vezes o paciente ele fica, ele tem que se posicionar, ele tem que tirar as dúvidas dele. Às vezes no consultório, muitas das vezes ele entra. Quando chega em casa, ele não assimilou as informações, né? E às vezes não Então, sabe expressar o que foi. sempre deixa aberto uma janela, ficou dúvida, volte aqui, estou à sua disposição. Porque naquela consulta, o que pra gente é um fluxograma, é tranquilo, às vezes ele está escutando, mas não está sintetizando nada, né? Ele sai do consultório com um monte de dúvidas, né? Então sempre deixa a porta aberta, estou aqui, sei que você vai ficar com dúvida depois dessa consulta, vem de novo, vamos conversar de novo. Isso é muito importante, ter essa comunicação aberta com o paciente, né? Bom, eu queria de vocês uma opinião final, né? Sobre o câncer gástrico, as opções de tratamento. O que vocês acham de importante
na jornada do paciente com câncer gástrico, né, doutora Karine? Então, doutora Eden, a jornada Eu já fiz a minha cola, né? Não leu tudo? Tem muitas variáveis, né? A gente começa, né, com... Lá atrás, a gente não sabe que o paciente vai desenvolver o câncer, mas tem a história familiar dele, tem os hábitos de vida, tem o diagnóstico, o estadiamento, tem toda a jornada terapêutica dele depois. Então, assim, é uma cadeia de eventos, tá? Que tem que estar tudo muito alinhado, tem que estar tudo muito conversado, tem que estar tudo esclarecido para que a gente venha a ter sucesso, né? Não depende de um único médico, não depende de um único profissional, não depende só do paciente, não foi um familiar que causou alguma coisa que deu problema. Então, assim, é uma corrente, é uma sequência de eventos para desencadear tanto a lesão e isso, assim, e levarmos ao tratamento. Então, eu acho que o entendimento, o esclarecimento e a discussão, eu acho que isso que é muito importante. Eu acho que uma coisa bem importante é dentro, e a gente ter essa clareza com relação à jornada. Essa jornada, eu acho que e a gente tem que ter cada vez mais integração para poder ter agilidade nisso daí. Eu me preocupo com isso porque a gente às vezes vê atraso. Desde o momento do diagnóstico, o ideal seria que ele já pudesse ter rapidamente o acesso ao serviço médico oncológico, rapidamente o acesso com a cirurgia e também todas as outras coisas que estão envolvidas na demanda do doente com relação a... Eu acho que cada vez mais a gente está ficando e conseguindo ter felizmente equipes assim que são compenetradas, desde o pessoal da enfermagem, né, que a gente também abre o canal de comunicação do paciente para ele poder não somente falar com o médico oncologista, mas ele também vai passar na consulta ali com a enfermagem, que vai ajudar, e tem o grupo de enfermagem que também já está trabalhando junto com a gente, que ajuda a dar os encaminhamentos mais rápidos, que ele possa, o que ele tem que fazer para que essa jornada dentro de várias especialidades e dentro de algumas ambientes hospitalares seja o mais curto e que dê menos dificuldade para o paciente, que ele consiga fazer isso com tranquilidade e que a família se sinta bem acolhida. Isso eu acho que é uma coisa fundamental e que a gente tem evoluído muito. Se a gente for olhar para muitos anos atrás, 10 anos atrás, as coisas eram mais isoladas, a gente tinha até mais dificuldade, por exemplo, de ver um exame, de conseguir olhar um exame, de ter um retorno para ver uma tomografia, tu tem que olhar a tomografia impressa, tinha que ligar para o médico. Hoje em dia a gente tem uma capacidade de agilidade mais rápida e isso acaba implicando que o paciente consiga ter mais qualidade no resultado e até o resultado final vai ser melhor. Eu tenho certeza que a gente ainda tem passos para dar e cada vez mais essa integração vai evoluir para o paciente ter um resultado melhor. Eu gostaria, eu acho que o importante até para os colegas endoscopistas, né, a gente não perder essa oportunidade do rastreamento, do diagnóstico de oportunidade e cada vez mais a gente tentar aumentar esse índice que ainda é pequeno do diagnóstico precoce, porque eu acho que apesar de toda a evolução da oncologia, da cirurgia, nada tem um impacto tão importante para o paciente do que se a gente faz um diagnóstico precoce. Então, prestar atenção naquelas lesões muito sutis, né? São essas lesões que vão realmente fazer a diferença para o paciente. Isso aí. Pessoal, obrigado, doutora Carla, doutora Hilton, doutora Karine. É uma satisfação de coração, né? Muito, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado também. Bacana mesmo. Foi muito legal um bate-papo com vocês. Logo, logo esse vídeo estará disponível nas redes sociais e vamos tocar a vida. Tá bom? Obrigado. Valeu.